alta do custo de vida desacelerou no Brasil em junho. O IPCA, indicador medido pelo IBGE e considerado a inflação oficial do país, fechou o mês com alta de 0,16%, ficando 0,42 ponto percentual abaixo da taxa de maio, que foi de 0,58%. Segundo o Instituto, em junho, a maior variação de 0,63% e o maior impacto na composição da taxa de 0,10 ponto percentual vieram do grupo Habitação. Por outro lado, o grupo Alimentos e Bebidas, com queda de 0,4%, registrou a maior variação negativa e o maior impacto negativo, menos 0,05 ponto percentual. Lembrando que o grupo dos alimentos é o que mais pesa na composição da inflação. No mês de junho, a alimentação no domicílio, por exemplo, variou menos 0,39%, ante uma alta de 1,65% em maio. E o que influenciou em junho foi principalmente as quedas nos preços do café moído, das frutas e das carnes. Por outro lado, itens como feijão carioca e batata inglesa encareceram e impediram um alívio ainda maior no orçamento do brasileiro. Com relação ao grupo Habitação, vale destacar que a alta registrada em junho de 0,63% foi praticamente metade do avanço registrado em maio, que foi de 1,22%. O alívio veio principalmente pelo recuo no subitem energia elétrica residencial, que saiu de 3,67% para 1,53%, ainda assim sendo o principal impacto individual no resultado do mês. O que aconteceu em junho é que, além da permanência da vigência da bandeira tarifária amarela, que cobra a taxa extra na conta de luz, houve reajustes nas tarifas em diversas localidades do país. Com o resultado do sexto mês do ano, o IPCA agora acumula alta de 3,36% em 2026 e nos últimos 12 meses o índice ficou em 4,64%, acima do teto da meta estabelecida pelo governo, que é de 4,5%, mas abaixo dos 4,72% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Da Rádio 2, Milena Abreu. Foi publicada uma portaria que atualiza os preços mínimos para produtos de verão e regionais das safras 2026-27 e 2027. Os valores definidos pelo Conselho Monetário Nacional passam a servir de referência para as operações da Política de Garantia de Preços Mínimos, que assegura uma remuneração mínima aos produtores rurais. A medida contempla produtos como algodão, arroz, cacau, feijão, leite, mandioca, milho, soja, sorgo, borracha natural e juta, entre outros. Também foram definidos os preços mínimos para sementes de diversas culturas. Os novos valores têm vigência entre julho de 2026 e junho de 2028, conforme o produto. A Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, é responsável por elaborar as propostas de preços mínimos, levando em conta os custos de produção e o comportamento dos mercados interno e externo. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a admissibilidade da PEC 3 de 2026, que propõe mudanças na forma de calcular o IPVA. A proposta apresentada pelo deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, prevê que o imposto deixe de ser calculado pelo valor de mercado do veículo e passe a considerar o peso do automóvel. O texto também estabelece que a cobrança não poderá ultrapassar 1% do valor de venda e autoriza os estados a concederem descontos para veículos menos poluentes. Hoje, o IPVA é calculado com base no valor de mercado, usando como referência a tabela FIPE. As alíquotas variam entre 1% e 4%, conforme a legislação de cada estado. Segundo ele, os impactos na arrecadação dos estados e outros efeitos da mudança serão discutidos por uma comissão especial que vai avaliar o mérito da PEC. Com a aprovação na CCJ, a proposta segue agora para a comissão especial. Se avançar, ainda precisará ser aprovada em 2 turnos pelo plenário da Câmara dos Deputados. Reportagem Viviane Oliveira.
Duas portarias publicadas no Diário Oficial da União determinam a inclusão obrigatória de mensagens de advertência sobre apostas de cota fixa e ampliam a fiscalização sobre empresas e agentes envolvidos na divulgação desse tipo de serviço. A partir de 17 de julho, toda propaganda de apostas deve exibir uma das advertências definidas pela portaria, informando que apostar pode causar dependência, faz perder dinheiro ou não é investimento. As mensagens precisam aparecer de forma clara e ocupar no mínimo 10% da área dos anúncios. As novas normas também proíbem qualquer publicidade que possa induzir o consumidor ao erro. Especialistas e comentaristas não vão poder incentivar apostas em jogos ou eventos e fica vetada a divulgação de plataformas sem autorização para operar no mercado regulado. Toda publicidade direcionada a menores de 18 anos passa a ser considerada abusiva, com proibição do uso de personagens, linguagem ou elementos que atraiam esse público, além da veiculação de anúncios em escolas e outros ambientes frequentados principalmente por menores de idade. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. Encher o carrinho do supermercado ficou mais caro em junho em 17 das 27 capitais brasileiras pesquisadas pelo Diese e pela Conab. Entre maio e junho, os maiores aumentos, na casa de 3%, foram registrados em Boa Vista e em Palmas. Rio Branco e Porto Alegre aparecem na sequência com altas médias em torno de 2,2%. Falando em valores, a cesta mais cara em junho foi registrada mais uma vez na capital paulista, R$ 965,47, valor que é quase 1,5% superior ao registrado no mês imediatamente anterior. Cuiabá, Rio de Janeiro e Florianópolis aparecem na sequência com preços médios superiores a R$ 900. Já as capitais com as cestas mais baratas foram São Luís e Aracaju. O preço médio do conjunto de alimentos em São Luís foi de pouco mais de R$ 650 e em Aracaju custou R$ 630,40. Ainda segundo o monitoramento do Diese e da Conab, o feijão encareceu em todas as capitais e itens como tomate, arroz, agulhinha, leite integral e carne bovina de primeira ficaram mais caros em boa parte delas. Por outro lado, o açúcar ficou mais barato em 26 das 27 cidades monitoradas, só encareceu em Macapá. O café em pó caiu em 25 capitais, com altas apenas em Macapá e em Natal. E o preço do óleo de soja ficou menor em 24 cidades, menos em Macapá, Aracaju e Manaus. Da Rádio 2, Milena Abreu. Apesar do sobe e desce diário das cotações, que é normal, o preço do café no campo está em alta no mês de julho. Balanço do CPEA indica que o Arábica é vendido a mais de R$ 1.700 a saca, enquanto o Robusta sai a quase R$ 1.100. A colheita avançou nos últimos dias, o que indica aumento da oferta, mas está atrasada em várias praças por conta das chuvas fora de época registradas em junho. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. O Brasil possui mais de 200 barragens em situação crítica e com risco de acidentes que podem atingir a população, estradas e pontes em todo o país. O dado consta no Relatório de Segurança de Barragens 2026, divulgado nesta semana pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. O levantamento, que monitora estruturas de diversos setores, revela que as áreas de mineração e de abastecimento de água concentram a maior parte dessas estruturas prioritárias, espalhadas por 19 estados e pelo Distrito Federal, com destaque para Ceará, Mato Grosso e São Paulo. O relatório destaca um cenário
preocupante ao apontar que no ano passado o país registrou 18 acidentes e 23 incidentes com barragens, que resultaram em evacuações e danos materiais, embora sem registro de vítimas fatais. Além disso, as autoridades alertam para o lento avanço da implementação da política de segurança nacional, já que quase metade das 30 mil barragens cadastradas no sistema federal continua com a situação considerada indefinida pelos órgãos responsáveis devido à falta de informações técnicas essenciais. O estudo da ANA também revela que pela primeira vez desde a tragédia de Brumadinho, em 2019, houve uma queda no número de profissionais dedicados à fiscalização dessas estruturas no país. Atualmente, o déficit nas equipes técnicas é de pelo menos 220 especialistas para atingir o mínimo recomendável. Apesar do quadro de pessoal defasado, o relatório destaca o esforço do setor, que conseguiu elevar o número de auditorias de documentos e vistorias em campo para tentar conter os riscos operacionais. Da Rádio 2, Milena Abreu. Municípios, autarquias, fundações e consórcios públicos intermunicipais têm até 31 de agosto para aderir ao Parcelamento Excepcional de Municípios, o PEM 2025. A modalidade permite a regularização de débitos previdenciários com a União referentes a competências vencidas até 31 de agosto de 2025. A adesão é feita exclusivamente pela internet em 2 etapas por meio do portal de serviços da Receita Federal, com acesso pela conta gov.br. Débitos que já estavam em parcelamentos ativos também podem ser incluídos mediante desistência da modalidade anterior. O parcelamento pode ser dividido em até 300 prestações com atualização monetária pelo IPCA. Também há previsão de redução de 40% nas multas e 80% nos juros de mora, conforme as regras estabelecidas para o programa. Com redação de Diego Freitas, da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O valor do salário mínimo ideal aumentou no Brasil em junho e agora passa dos R$8 mil. De acordo com o DIEESE, para que pudesse bancar moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social para si e sua família, considerando uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, o trabalhador brasileiro deveria ter recebido no 6º mês de 2026 R$ 8.110,92. Em maio, esse valor tinha ficado em pouco mais de R$ 7.999. Ainda segundo o DIEESE, o salário ideal atual é 5 vezes o valor do salário mínimo em vigor, que é de R$ 1.621. Para fazer o cálculo do salário ideal, o DIEESE leva em conta o valor da cesta básica mais cara entre todas as capitais. Em junho, foi considerada a cesta de São Paulo, que custou, em média, R$ 965,47. Quando se compara o custo da cesta e o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto de 7,5% referente à Previdência Social, dá para dizer que o trabalhador remunerado pelo piso nacional comprometeu em média em junho 52% do rendimento para adquirir os produtos alimentícios básicos. Outro cálculo feito pelo DIEESE é o tempo de trabalho necessário para comprar os produtos da cesta básica. Considerando os preços registrados nas 27 capitais pesquisadas, o tempo médio ficou em 105 horas e 51 minutos. Considerando uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, dá para dizer que o trabalhador precisou trabalhar 13 dias apenas para comprar os produtos alimentícios básicos. Da Rádio 2, Milena Abreu. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa. Os
novos casos de câncer no mundo devem saltar de 20 milhões para 35 milhões por ano até 2050, o que representa um aumento de quase 80% nas próximas 3 décadas. O alerta é da Organização Mundial da Saúde, que aponta a doença como a segunda principal causa de morte no planeta, atrás apenas das complicações cardiovasculares. A estimativa atual indica que 1 em cada 5 pessoas desenvolverá algum tipo de tumor ao longo da vida. Quando também são considerados os impactos sobre familiares próximos e cuidadores, as projeções indicam que cerca de 92% da população mundial será afetada direta ou indiretamente pela doença em algum momento. O estudo da OMS expõe um cenário de grave desigualdade no tratamento, mostrando que as chances de sobrevivência dependem diretamente da renda do paciente e do país onde ele vive. Enquanto nas nações desenvolvidas, o acesso aos medicamentos prioritários chega a 94% dos pacientes. Nos países mais pobres, esse índice despenca para apenas 9%. Entre as principais causas para o avanço do câncer, os especialistas destacam as mudanças no estilo de vida da população global, impulsionadas pelo crescimento da obesidade, do sedentarismo, do tabagismo e da poluição do ar. O câncer de pulmão, inclusive, segue na liderança isolada em mortalidade global. Os tumores de mama e colo retal também aparecem entre os mais frequentes. Para conter a escalada da doença, a recomendação internacional é que os governos integrem o tratamento oncológico aos sistemas públicos de saúde universal e invistam em políticas de prevenção. Da Rádio 2, Milena Abreu. A Receita Federal publicou uma instrução normativa que atualiza as regras do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ. A norma detalha situações que podem levar à suspensão de inscrições por inconsistências cadastrais e define critérios para a análise das informações prestadas pelas empresas. Entre as situações previstas estão irregularidades nos dados de representantes ou sócios, incompatibilidade nas informações cadastrais e uso de nome empresarial, endereço eletrônico, telefone ou endereço em desacordo com as regras estabelecidas. A Receita Federal também informou que o CNPJ, em formato alfanumérico, começa a ser implantado em 31 de julho. O novo modelo será utilizado nas novas inscrições e manterá os 14 caracteres com combinação de letras e números. Os CNPJs já existentes continuam válidos e não precisam ser alterados. No dia 25 de julho, das 7 da manhã às 7 da noite, os serviços do CNPJ ficam indisponíveis para manutenção programada destinada à implantação do novo formato. Com redação de Diego Freitas, da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou nesta segunda-feira 13 a Pesquisa Logística dos Transportes 2024, que reúne informações sobre 2 grandes grupos, infraestrutura de transportes e fluxos de cargas no país. O estudo consolida dados de diferentes modais de transporte, como rodovias, ferrovias, aeroportos, portos e dutovias. A pesquisa utiliza informações de órgãos e instituições responsáveis pelo setor para mapear a movimentação de mercadorias entre municípios, regiões e países. Os dados permitem analisar a circulação de cargas por diferentes modais e identificar os principais corredores logísticos do país. O levantamento também disponibiliza 32 mapas temáticos e uma plataforma interativa que permite consultar informações por modal de transporte, produto, origem ou destino, além de realizar o download de dados. Saiba mais em ibge.gov.br/geociências. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. O Senado aprovou na semana passada um projeto de lei que cria o chamado Pix Pensão, um mecanismo que permite automatizar o pagamento mensal de pensão alimentícia diretamente da conta do devedor para a do beneficiário. A medida é voltada especialmente para garantir o recebimento dos valores quando quem paga não tem emprego fixo, como trabalhadores autônomos, profissionais informais, motoristas de aplicativos e microempreendedores.
revendedores, por exemplo. Pela proposta, o juiz poderá determinar a transferência eletrônica recorrente nas datas definidas, utilizando a infraestrutura do Pix. A nova regra busca eliminar a burocracia atual, onde as famílias de baixa renda e os representantes legais das crianças precisam recorrer à justiça e esperar meses por ordens de penhora a cada atraso no pagamento. Com o novo sistema, o desconto passa a ser automático todos os meses para o trabalhador sem carteira assinada, da mesma forma que já ocorre com quem tem salário formal ou é servidor público. Caso não haja saldo disponível no dia do vencimento, os bancos deverão notificar a falta de recursos e o Banco Central poderá reter ativos financeiros do devedor. Vale dizer que a automatização da cobrança vai valer apenas para as parcelas futuras e não quita as dívidas acumuladas no passado, que continuarão sendo cobradas pelos meios tradicionais. Além disso, o texto reforça ainda que o Pix Pensão não substitui as punições mais severas que estão previstas na legislação brasileira para os inadimplentes, mantendo válidos os pedidos de penhora de bens e os decretos de prisão civil. Para entrar em vigor, a proposta do Pix automático ainda depende de análise e sanção presidencial. Da Rádio 2, Milena Abreu. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, realizou 260 ações de fiscalização entre os dias 6 e 10 de julho em 15 estados. As operações tiveram como foco a verificação de possíveis práticas de preços abusivos, além de inspeções sobre qualidade, quantidade e cumprimento das normas do setor. Durante as ações foram fiscalizados postos de combustíveis, revendas de gás liquefeito de petróleo, postos de combustíveis de aviação e um transportador revendedor retalhista. Também foram aplicados autos de infração por irregularidades identificadas durante as fiscalizações e coletadas amostras de combustíveis para análise em laboratório. Consumidores podem denunciar possíveis irregularidades no mercado de combustíveis pelo telefone 0800 970 0267 ou pelo formulário de denúncias disponíveis em gov.br/anp-pt-br/canais_atendimento. Com redação de Diego Freitas, da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Top Serrana, o portal que conecta você com música, jornalismo, cultura e comunidade. Conteúdo, participação e alto astral. Todos os dias. Uma rede formada a partir de relacionamentos e parcerias. Top Serrana, sua casa na internet. Web Rádio Top Serrana, 24 horas no ar. O Brasil envia, a partir desta segunda-feira, 42 toneladas de leite em ajuda humanitária a Cuba. O país caribenho sofre uma grave crise de desabastecimento. O envio será feito em duas partes. A primeira, 16 toneladas de leite em pó, já partiu do aeroporto de Canoas, no Rio Grande do Sul. A segunda parte será 32 toneladas de leite em pó, que vão ser enviadas a partir do aeroporto de Porto Alegre na terça-feira. A previsão é que as duas cargas cheguem a Cuba na quarta-feira. A operação é coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, com alimentos disponibilizados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. O governo brasileiro ainda avalia a necessidade de envio de outros alimentos em ajuda humanitária à ilha. Uma operação semelhante de doações foi realizada pelo Brasil em 2025, quando Cuba foi duramente afetada pelo furacão Melissa. Da agência Rádio Gov em Brasília, Mariana Jungmann. Carta conjunta assinada pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, pela Câmara Americana de Comércio para o Brasil e pela Câmara de Comércio dos Estados Unidos propõe uma agenda de negociação em duas etapas para evitar a aplicação de tarifas adicionais sobre produtos brasileiros exportados ao mercado norte-americano. A primeira etapa é voltada para medidas de curto prazo, como ampliar o acesso ao mercado para determinados produtos, intensificar a cooperação regulatória, ter maior agilidade na análise de pedidos de patente, entre outras. A outra etapa é ampliar o diálogo para temas estruturais de longo prazo.
Em junho deste ano, o representante comercial dos Estados Unidos concluiu que práticas brasileiras relacionadas a comércio digital, tarifas preferenciais, combate à corrupção, propriedade intelectual, acesso ao etanol e combate ao desmatamento seriam restritivas ao comércio dos Estados Unidos. Como consequência, foi proposta uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros. O presidente da CNI, Ricardo Alban, contesta os fundamentos da investigação e afirma que não há evidências de discriminação contra os Estados Unidos. Vamos lá, um dos pontos que falam do desmatamento. Em 2025, houve uma redução do desmatamento no Brasil de cerca de 61%. Óbvio que, lamentavelmente, poderá ter um contexto geopolítico envolvido nessa decisão, o que esperamos que os nossos representantes tenham a capacidade técnica de sensibilizar para essa situação. Paralelamente, os Estados Unidos concluíram uma investigação sobre trabalho forçado envolvendo quase 90 países. O Brasil foi incluído entre as nações que, segundo o órgão, não adotam ou não aplicam de forma efetiva restrições à importação de produtos fabricados com trabalho forçado. Nesse caso, a proposta é aplicar uma tarifa adicional de 12,5%. Nós queremos que o governo brasileiro possa fazer sua parte de forma competente, de forma técnica, obviamente não envolvendo aspectos políticos, para que possamos ter uma relação normal, tranquila e, mais do que isso, crescente. A expectativa é de que a decisão final seja anunciada até 15 de julho. Mesmo em caso de resultado desfavorável, Alban afirma que a CNI continuará atuando junto ao governo brasileiro e às autoridades americanas para revisar as medidas e ampliar a lista de produtos isentos das tarifas. Reportagem Paloma Custódio. Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que começaram a receber aposentadoria, pensão ou outro benefício previdenciário a partir de maio deste ano, vão receber o 13º salário entre os dias 24 de novembro e 7 de dezembro. O pagamento será feito conforme o calendário regular do INSS, de acordo com o número final do cartão de benefício. Os beneficiários que já recebiam o benefício até abril deste ano tiveram o abono anual antecipado e receberam as parcelas nos meses de abril e maio. Tem direito ao 13º os aposentados, pensionistas e demais beneficiários da Previdência Social que recebem benefícios com previsão legal para o abono. Já os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, não recebem o 13º, porque o benefício é de caráter assistencial. Nos casos de benefícios temporários, como o auxílio por incapacidade temporária e o salário maternidade, o valor do 13º é pago de forma proporcional ao período em que o benefício foi recebido. O calendário completo de pagamentos está disponível no site oficial do INSS em www.gov.br/INSS ou no site do Brasil 61 em brasil61.com. Com informações do Instituto Nacional do Seguro Social, Bianca Mingotti. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Web Rádio Top Serrana, 24 horas no ar. O aumento de cada 0,1 grau Celsius na temperatura média do planeta pode custar até 5 bilhões e 600 milhões de reais para a economia brasileira em razão dos desastres naturais. A estimativa consta no Guia da Indústria para a Adaptação à Mudança do Clima, lançado pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. A publicação analisa os impactos da crise climática sobre as cadeias produtivas e apresenta estratégias para reduzir os riscos físicos e os desafios da transição para uma economia de baixo carbono. O gerente de recursos naturais da CNI, Mário Augusto Cardoso, afirma que a crescente frequência dos eventos climáticos extremos exige que as empresas incorporem a adaptação às mudanças do clima às suas estratégias de negócio. Como que a empresa
vai lidar, por exemplo, com o corte na cadeia de suprimentos? Como que ela vai lidar com o corte no fornecimento de água causado por um evento extremo? Tanto escassez, né, de água, é lógico, quando a gente tem pouca água, a gente tem um problema muitas vezes de energia e de água, de abastecimento de água. Como que ela lida com isso? E aí a gente tem que analisar cada um das possibilidades de eventos e pensar se a gente está preparado e ver qual que seria o impacto para a minha atividade. Mário Augusto Cardoso explica que a indústria precisa atuar em duas frentes complementares para enfrentar os impactos das mudanças climáticas, reduzir as emissões de gases de efeito estufa e fortalecer a adaptação aos eventos extremos. Porque os eventos vão acontecer. A gente quer que reduza a sua frequência, reduza a sua intensidade, mas eles vão acontecer. A gente tem que estar preparado para garantir a manutenção da atividade produtiva, a manutenção dos empregos, a manutenção da arrecadação e das vidas, né, que estão sendo colocadas em risco aí por esses eventos climáticos. Além dos impactos físicos da mudança do clima, o guia alerta para os riscos da transição regulatória e comercial. Um dos principais marcos desse processo é a criação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. A norma estabelece diretrizes para a entrada de instalações produtivas no mercado regulado de carbono. Diante desse cenário, a CNI recomenda que as empresas antecipem a elaboração de inventários de emissões de gases de efeito estufa e incorporem estratégias de mitigação e adaptação ao planejamento dos negócios. A íntegra do Guia da Indústria para a Adaptação à Mudança do Clima está disponível na aba de publicações no portal da CNI. Reportagem Paloma Custódio. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei número 1845 de 2025, que acaba com a cobrança da tarifa mínima de consumo nos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A proposta altera a Lei do Saneamento Básico. Se o texto virar lei, a cobrança passará a ser composta por duas partes. Uma tarifa básica fixa para cobrir os custos de disponibilidade da infraestrutura do serviço e uma parcela variável, calculada de acordo com o consumo efetivo de cada consumidor. O relator da proposta, o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, afirmou que a mudança busca tornar a cobrança mais justa. Segundo ele, a tarifa mínima pode penalizar usuários de baixo consumo, como pessoas que moram sozinhas e famílias de baixa renda. O projeto também determina que a nova estrutura tarifária seja implantada de forma gradual. Antes da mudança, será necessário um estudo de impacto socioeconômico e a aprovação de planos de transição pelos órgãos reguladores para preservar o equilíbrio financeiro dos contratos de concessão. Pela proposta, a regulamentação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, deverá ser observada para bancar os custos recorrentes do serviço, que não dependem do volume consumido, ou seja, a tarifa fixa e básica sem franquia de consumo. Já a parcela variável seguirá sendo cobrada conforme o volume efetivamente consumido. Nos condomínios com hidrômetro único, a tarifa fixa será cobrada por unidade habitacional ou comercial, enquanto a parcela variável será calculada com base no consumo total registrado. O texto prevê um período de transição de 4 anos para a adaptação dos contratos e estabelece que, se a proposta for aprovada pelo Senado e sancionada pelo Presidente da República, a nova regra entrará em vigor 180 dias após a publicação da lei. A nova regra entrará em vigor 180 dias após a publicação da lei. A proposta segue agora para a análise do Senado Federal. Com informações da agência Câmara de Notícias, Bianca Mingotti. Moçambique desponta como um mercado estratégico para empresas brasileiras que buscam ampliar negócios no continente africano. Um estudo da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, identificou 144 oportunidades comerciais no país, especialmente em setores como máquinas e equipamentos, alimentos, insumos industriais e bens de consumo. O levantamento aponta que a proximidade cultural e a linguística entre Brasil e Moçambique, aliada a avanços na facilitação do comércio, contribui para ampliar as possibilidades de negócio entre os dois países.
A aproximação entre Brasil e África também tem impulsionado novas oportunidades em setores estratégicos. A abertura do comércio moçambicano para produtos agropecuários brasileiros, incluindo material genético avícola, amplia possibilidades para cadeias produtivas ligadas ao agronegócio. Segundo o especialista de agronegócio da Apex Brasil, Alberto Carlos Bica, já são mais de 5.000 oportunidades mapeadas. Essa reaproximação entre Brasil e a África já acontece na prática. A gente importa fertilizantes essenciais de lá e isso exporta bastante tecnologia e inovação. Sabia que a nossa genética bovina é um sucesso no mercado africano? O setor de animais vivos teve um salto de 353% de crescimento recente. Até 2050 é esperado que o continente chegue a 2,5 bilhões de habitantes. E o mapa dessa nova Pangeia moderna já está desenhado. São mais de 5.000 oportunidades mapeadas de exportação. Temos espaço de sobra para nossos grãos, proteínas, frutas, castanhas, ração e tecnologia de produção. Empresas brasileiras interessadas em explorar essas oportunidades podem participar da Missão Empresarial Moçambique, FACIM 2026, promovida pela Apex Brasil. A iniciativa será realizada entre os dias 31 de agosto e 6 de setembro em Maputo, durante a Feira Internacional. Nesta edição, o Brasil será o país homenageado da feira, que deve reunir empresas e investidores de diferentes setores. As inscrições para integrar a delegação brasileira seguem abertas até 13 de julho no site da Apex Brasil. O endereço é apexbrasil.com.br. Reportagem Juline Pogorzelski. Você talvez saiba, mas é verdade. A nossa web rádio possui um portal com notícias, fotos, além de destaques exclusivos para parceiros comerciais. O portal acompanha de perto os eventos que marcam o seu dia a dia e documenta em fotos o seu evento cultural ou social. Entre em contato conosco. Acesse topserrana.com.br e saiba, de forma isenta, aquilo que certamente os outros ainda vão comentar ou revelar. Top Serrana, a Rádio Verdade.